Opa, fala aí galera, aquele cafezinho, né, pra gente já tá conectado aqui nos gráficos, né? Bom, então aqui eu tô na Dodge, né? Agora são 1h33, 2h30 da tarde. E como vocês podem ver, a nossa entrada foi exatamente nessa seta azul. E o gráfico já desceu consideravelmente, né? Daqui a pouco eu mostro aí pra vocês o percentual, né? Isso se deve muito em relação à própria queda do Bitcoin, que caiu ali 80%, né? Para o Bitcoin isso pode ser relativamente pouco, mas para as outras criptos isso é considerável, né? Você vê como praticamente todas elas agora estão negativas nesse exato momento. E eu vou explicar um pouquinho mais para vocês de como foi o racional para fazer essa entrada e mostrar que, cara, é muito simples. Sinceramente, se um jovem de 21 anos consegue fazer isso quase que todos os dias, todo mundo consegue, né? Também deixar claro que isso aqui é 100% educacional. E é isso, vamos pro gráfico, eu vou conversar um pouquinho mais com vocês, bora lá. E aí pessoal, agora estamos aqui no gráfico, eu vou mostrar para vocês como eu faço as análises no meu dia a dia. Bom, a primeira coisa de todas é analisar o próprio Bitcoin, que é a mãe de todas, né? Deixa eu tirar aqui esse monte de texto de desenho, para vocês entenderem mais ou menos como funciona. E assim, muita gente gosta de complicar análise técnica, não que seja simples, mas também não é super complexo, né? A análise técnica, muito resumidamente, se baseia em analisar padrões, né? Padrões que podem ser percebidos aqui. Então, por exemplo, a gente tem o famoso suporte e resistência, que eu imagino que todo mundo conheça, né? A gente pode perceber que o Bitcoin, nesse exato momento, está num canal, certo? Ele está entre uma resistência e entre um suporte claramente visível, né? Ignora essas setas aqui, que são é o nosso indicador prioritário, né? É o nosso indicador proprietário, né? Deixa eu tirar ele aqui. E o Bitcoin, nesse exato momento, ele tá tentando romper um suporte, né? Aí tem aqui algumas linhas de tendência, né? Aliás, deixa eu deixar essa aqui, que a gente tá esperando o rompimento aqui de cima, né? A gente tá esperando, por exemplo, ela pode... Enfim, já entrando no próprio Bitcoin, ele tá caindo aqui, a gente tá esperando que ele rompa, né? Essa linha de tendência de baixa, porque no momento desse rompimento, a chance de uma entrada de compra, ela aumenta muito, né? A porcentagem, né? Porque ele tá num suporte e rompe uma LTB, pode ser um indicativo. Mas claro que a gente nunca analisa só 2 ou 3 fatores isolados. Normalmente a gente espera a confluência de mais indicadores, né? Por que isso aqui não tá saindo, meu Deus? Tá. Falando agora de Bitcoin. Agora são 4 da tarde, certo? Estamos no dia 7/7, né? 7 de junho. E o Bitcoin tá criando aqui um suporte. Ele tentou testar esse suporte aqui, tá voltando agora. E eu estou em uma operação na Dodge. Nossa senhora, deixa eu tirar esse tanto de coisa aqui. Que ao longo do dia a gente vai fazendo várias análises e aí eu esqueço de tirar. Mas enfim. Eu entrei exatamente onde está essa seta, onde essa seta está apontando, né? Essa linha verde foi a minha entrada. Por quê? Porque mais cedo eu analisei o Bitcoin estava mais ou menos nessa região aqui, ó. O Bitcoin estava mais ou menos nessa região aqui, nesse primeiro candle vermelho, né? O primeiro candle, esse candle aqui, o candle das 9 horas da manhã. E a Dodge estava mais ou menos nesse candle aqui. Ela tava exatamente aqui, ó. Tava exatamente no final desse candle aqui, no começo desse candle das 9 horas. E aí a gente fez a nossa entrada de venda, certo? Qual é o racional para uma entrada dessas? Obviamente, o primeiro fator é o Bitcoin, né? Ele tá caindo aqui. Agora ele tá testando esse suporte, mas ele estava chegando pro suporte, né? Olhando para Dodge, a gente tem uma resistência aqui, né? Eu posso desenhar aqui, ó. Outro fator também, a gente opera aqui no 4 horas e no diário, né? Eu acho que isso é importante de falar, porque muita gente busca day trade, enfim, e eu pessoalmente não acredito que seja tão vantajoso. Eu acho que a gente consegue aproveitar a flutuação dos preços em preços maiores, 4 horas diário, e ao mesmo tempo ter uma vida, né? Por exemplo, hoje mesmo eu já fui na academia, hoje mesmo eu já estudei, porque eu sou economista, aliás, porque eu estou estudando para virar um economista, e
ao mesmo tempo eu estou posicionado, né? Enfim, aqui a gente tem, nesse momento aqui, era um suporte, certo? Agora é uma resistência. Ele testou 2 vezes e isso aqui é um fator muito forte para a gente ter feito essa entrada aqui de venda, né? A HMA, essa linha amarela, deu uma curvatura, né? Isso também é um outro fator. E, naturalmente, aqui, eu falei mais cedo de linha de tendência, né? Essa linha de tendência de alta foi rompida pelo preço, tá vendo? Esse candle aqui, esse candle vermelho grande, rompeu firme essa linha de tendência de alta. E no segundo candle vermelho, né? O candle das 9 horas, foi justamente quando a gente entrou aqui, né? Na abertura do preço. E agora, esse preço aqui tá dando, nesse exato momento, 2%, né? De queda. Então, colocando aqui o Fibonacci, né, a gente consegue ver que o primeiro alvo de 50% já foi atingido e estamos exatamente no segundo alvo de 60%. Bom, a meta agora é ver até onde vai e eu vou atualizando vocês conforme essa operação for se desenvolvendo. Na descrição tem o link do e-book para você se aprofundar mais no assunto de swing trade e análise técnica no geral, mais especificamente focando 4 horas diário, que é o swing trade. Só entrar na descrição e clicar lá que você vai poder adquirir o seu e-book. Até mais tarde, pessoal! Então, pessoal, voltando, agora são 5h46 da tarde, deixei essa operação rolando aí, acho que 1h30 mais ou menos, e finalmente decidi sair dela. Então a nossa entrada foi aqui nessa linha verde, a gente ganhou aí mais ou menos 2,5%, e pra gente fazer aqui algumas contas, eu gosto de usar esse site aqui, ó, agoramoeda.com/meta. Eu uso esse site para conseguir fazer algumas projeções, né? Então vamos supor que a gente tivesse com uma alavancagem de 20x, vamos supor o nosso percentual aqui foi 2,5% aproximadamente, e vamos supor aqui que a gente entrou com $10 de capital, né? A gente entrou com um volume de $10, a gente teria ganho aqui $5 nessa operação. Se a gente tivesse entrado com $20 de capital, teríamos ganho $10 e assim por diante. Eu gosto muito de usar esse site aqui, né, para fazer essas projeções. Enfim, mas só para vocês entenderem como funciona mais ou menos o operacional de um dia de trading de um jovem de 21 anos. Para você que vai se aprofundar, para você que quer entender mais a fundo como funciona, como começar, né, na cripto, como começar na análise técnica, tem um e-book que eu deixei aí embaixo na descrição. Cara, o valor de um livro, tá realmente muito bom, o primeiro link na descrição. E se você ficou até aqui, eu te agradeço e bora pra próxima.